Boa tarde a todos. A gente está iniciando o nosso ano de 2021, tá? Dessa forma, que a gente não queria, né? Tenho certeza que vocês também queriam estar na escola, assim como eu. Mas é o que a gente pode fazer no momento. Só que esse ano já está um pouco melhor, porque a gente, como já viveu isso ano passado, a gente já tem uma adaptação um pouco melhor, né? Em relação à pandemia aí. E a nova maneira de estudar. Tudo bem? Eu vou estar à disposição de vocês, ou lá no grupo do WhatsApp. Vocês podem mandar mensagem para mim, tirar dúvidas, se quiserem, eu vou ajudar no que eu puder. O assunto do terceiro ano é eletricidade, basicamente. Por que eu não estou começando eletricidade? Porque lá no Physics, eu estou vendo isso no terceiro ano, ótica, então já está tudo pronto. Depois a gente vai ver eletricidade. Tudo que eu tiver no programa que eu vou passar para vocês, tá? Vou ajudar no que eu puder, tenha certeza disso, para que vocês possam... O objetivo principal aqui é preparar vocês para o Enem. Principal aqui, tá? Passar, todo mundo vai passar, basta assistir às aulas e fazer os trabalhos. Não se preocupe com isso. Se preocupe em estudar, aprender a matéria para a prova do Enem, que é o que interessa para vocês. Para que ano que vem, essa hora, vocês já estejam com a vaga de vocês, se Deus quiser, na universidade, tudo bem? Podem perguntar a hora que quiser. Se tiverem alguma dúvida, podem digitar, que eu estou acompanhando aqui pelo celular, porque quando eu começar a apresentar aqui, eu não consigo mais ver pela tela do meu computador, mas eu posso ver pelo celular aqui, que eu também estou conectado, tá bom? Qualquer dúvida, fiquem à vontade. Quando eu estiver explicando também, podem perguntar no microfone também, tá? Ligar o microfone para perguntar. Se não, digita lá. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, eu posso iniciar a aula? Podemos iniciar? Então, vamos lá, doutores. Aí vocês vão me confirmar aí se está aparecendo a minha tela aí para vocês. Está aparecendo a minha tela. Eu tinha deixado tudo pronto aqui agora. Vamos lá. Vocês vão gostar muito dessa aula aí, que é bacana. Muita coisa vocês vão aprender. Todo mundo consegue ver minha tela aqui, minha apresentação do PowerPoint? Conseguem ver aí? Sim, né? Tá. Então, óptica geométrica. O que é que estuda, galera, óptica geométrica? Óptica geométrica vai estudar a luz, o comportamento da luz, geometria da luz, tudo bem? Tá? Só que, o que é mais importante para a gente? Por que a gente precisa da luz? Qual dos nossos sentidos o mais importante, na tua opinião aí? Qual dos teus sentidos aí tu considera o mais importante? Todos são Calma, não importantes. entendi. Repete a pergunta de novo, por favor. Dos teus sentidos, quantos sentidos a gente tem? Acho que são 5, né? Tato, olfato, paladar, visão. Visão. A visão, né? Uhum. Acho que é o mais importante, né? A audição também, claro, mas a visão. Então, exatamente por isso eu fiz a pergunta de propósito para vocês. Eu acredito que a maioria vai responder a visão. Então, a ótica geométrica vai estudar a luz. Então, a luz ela é essencial para a gente poder enxergar. Vocês devem concordar comigo, né? A gente só consegue ver se tiver luz. Se tu ficar num quarto totalmente escuro, tu não vai ver nada, né? Então, a luz ela é essencial para a gente por causa da visão, da nossa visão. E o nosso olho, né, ele funciona como uma máquina fotográfica, tá? Com uma câmera fotográfica, tá? Só que o olho humano ele é muito mais incrível que uma máquina fotográfica. A máquina fotográfica mais avançada, ela não substitui a qualidade da nossa visão. Tá? Aí vocês têm um desenho da estrutura do teu olho. Não sei se vocês já tinham visto isso no livro de biologia e tal, mas o nosso olho, ele é composto desses elementos aí. Então, eu vou apontar aqui com a setinha para vocês, olha, acho que dá para ver, onde eu vou apontar. Essa parte da frente do teu olho, aquela parte onde quando tu vai colocar uma lente, quando tu esfrega, essa primeira pele do teu olho é chamada de córnea, ela é transparente, tá?
Então, quando uma pessoa, por exemplo, tem miopia, como eu, essa córnea aqui, ela é mais saliente, ela é mais gordinha, tá? E isso faz com que a luz não chegue de maneira correta aqui na minha retina para eu enxergar. Então, quando um cara vai fazer uma cirurgia de miopia, por exemplo, ele deixa essa córnea mais reta, ela é muito curvada. O cara que é míope, ele é mais gordinho, essa córnea aqui, tá? A parte colorida do teu olho é chamada de íris, tá? Essa parte aí que a pessoa tem o castanho, o verde, o azul, o preto, é a íris. No meio da íris aqui tem uma entrada chamada de pupila, tá? Que é um buraco por onde a luz entra. A luz não entra por qualquer parte do teu olho. Só um instante, tem alguém querendo entrar aqui, ó. É bom chegar no horário, porque quem chega depois, eu tenho que parar a apresentação para autorizar a pessoa a entrar aqui. Na próxima aula, vocês me mandem um e-mail de vocês, que eu vou mandar o convite por e-mail. Aí, quando tu entra pelo e-mail institucional, tu não precisa pedir autorização para entrar na sala, tu já entra direto. Tá? Então, aqui, como eu mandei lá pelo WhatsApp, aí quando vocês entram, tem que pedir permissão. Mas se tu entrar pelo teu e-mail institucional, você já consegue entrar. Tudo bem? Ok. Dá para vocês ouvirem até o cachorro, né, daqui. Não é daqui de casa, não, é daqui de perto do prédio. Sim, vamos voltar para cá. Samara, né? Tá bom, Samara. Então, vamos lá. Deixa eu voltar para cá. É que tá dando problema no e-mail institucional. Pois é. Então... Continua a explicação, professor. Posso continuar? Pode continuar. Então, vamos lá. Então, essa parte escura aqui, eu estava aqui na pupila, né? É por onde entra a luz no teu olho. Atrás da pupila tem a lente do teu olho, que é o cristalino. Vocês estão vendo aqui onde eu estou passando a seta? Esse aqui é o cristalino do nosso olho. Essa lente aqui que troca quando a pessoa tem catarata, com muita idade. Esse cristalino, ele é transparente. Conforme a tua idade vai passando, ele vai ficando esbranquiçado, igual um ovo quando a gente cozinha. Quando o ovo está cru, a clara, ela é transparente, mas quando ele está cozido, tu não consegue ver através dele porque fica branco. Da mesma forma, fica essa lente aqui, o cristalino, quando a pessoa tem catarata. Por isso que tem que trocar. Então, o médico, ele tira essa lente e bota uma transparente. Com o passar do tempo, ela vai ficando esbranquiçada, vai ficando opaca. A Letícia toda hora fica caindo, Tudo bem, mas é por isso que a gente está gravando a aula, viu, Letícia? Quem não conseguir assistir tudo, mas só de eu estar registrando aqui, vocês mandem mensagem, todo mundo que está assistindo manda mensagem com o nome aqui para eu registrar a frequência, tá? Aí eu registro a frequência aí de vocês, beleza? Tá, então vamos lá. É para escrever nosso nome na frequência? Eu acho que é melhor, né? Tá Depois, bom. eu passo a olhar aqui, aí vou só dando ok aqui em quem entrou. Tá bom. Não tem problema. Tudo bem? Sim, deixa eu continuar aqui. Então, o teu olho ele é formado pela córnea, que é a parte transparente da frente, a íris, que é a parte colorida, o cristalino, que é a nossa lente, tá? O que mais? Os músculos ciliares, esses músculos ciliares, eles controlam aqui o teu cristalino, eles pressionam ou relaxam, conforme tu esteja olhando para algo longe ou perto. Uma pergunta para vocês aí, galera. Quando tu olha para perto ou para longe, qual dessas duas situações tu acha que tu faz esforço para enxergar? É quando tu olha para longe ou quando tu olha para perto? Para longe. Tu te esforça mais para enxergar algo longe ou algo perto? Para mim é para longe. Então tu tens miopia. Tem. Porque o certo é... Acho que é para perto. Isso, é para perto que a gente faz esforço. Eu faço esforço para enxergar para longe. Eu também faço esforço porque eu sou míope e você provavelmente deve ser míope também. A pessoa que tem o olho normal, sabe como é o nome da pessoa que tem o olho normal? É emétrope, o cara que tem o olho normal.
Então, essa pessoa, quando ela enxerga algo longe, ela não faz esforço nenhum, ela relaxa o olho dela. Mas quando ela olha para objetos mais próximos, ela faz um esforço. Os músculos ciliares, olha para o meu desenho aqui, esses músculos ciliares, eles apertam o cristalino da tua lente, quando tu vai enxergar algo perto. Quando tu olha para alguma coisa longe, eles relaxam, o cristalino fica mais reto, tá? Então, esforço de acomodação é para enxergar perto. Claro que quem tem miopia tem dificuldade para ver de longe, então já é outro caso, né? Tudo bem? Tá, aqui dentro do teu olho tem dois líquidos. Na parte anterior aqui, onde está escrito câmara anterior, ele é preenchido por um líquido chamado de humor aquoso. Ele é transparente. E aqui dentro do teu olho, na parte maior do teu globo ocular, tem um outro líquido chamado humor vítreo, tá? Então, quando a luz atravessa o teu olho, ela passa por esses líquidos, e aí ela vem sensibilizar aqui no fundo do teu olho. O teu olho é formado por 3 camadas, chamadas esclerótica, coroide e retina. A principal para nós aqui é a retina, que é nela que vai se formar a imagem, tá? A nossa retina ela é formada por 2 tipos de células, que são os cones e bastonetes. Vocês já viram falar? Cones e bastonetes? Já ouvi falar. Pois é. A gente vai já falar neles, tá? Aí, depois que a tua imagem é formada aqui, existe esse nervo chamado nervo óptico. Vocês devem estar olhando aí no desenho, acho que está aparecendo aqui atrás, ó. Nervo óptico. Esse nervo óptico leva essa informação para o teu cérebro. E aí tu enxerga. Primeiro, antes de tu enxergar, a imagem é formada de cabeça para baixo. Olha só, que curiosidade, eu acho que vocês não sabiam. Quando a gente enxerga alguma coisa, a imagem se forma aqui no nosso olho invertida, de cabeça para baixo. Só que esse nervo óptico, ele leva essa informação para o teu cérebro, e o teu cérebro corrige isso aí. Ninguém enxerga de cabeça para baixo, mas a imagem é formada dentro do teu olho de cabeça para baixo, tá? Essa imagem é invertida. A gente vai aprender depois isso. Aí aqui, o olho sendo dividido, eu vou passar isso. Essa aqui é a córnea que eu falei para ti, que é aquela parte transparente, a primeira parte do nosso olho. Tudo bem? Tá? É a córnea, que é uma membrana transparente. E aqui no meio é a pupila, olha aqui, essa parte escura aqui, que é por onde a luz entra. Tá? A esclerótica é uma das camadas que tem aqui no teu olho, que é o branco do olho, né? Chamado o branco do olho. A luz não entra pelo branco do olho, ela entra por esse orifício aqui. Tá? Vamos para frente aqui. Coroide, outra camada, vamos passar aqui. Íris, olha lá. A íris, como eu falei, é a parte colorida do teu olho. Ela regula a entrada de luz aqui da pupila. Pergunta aqui, vamos lá. Por quantas camadas é formado o olho mesmo? Que falhou aqui, professor. 3 camadas. Esclerótica, coroide e retina. Tá? 3 camadas, isso mesmo, Luísa. Tá? Então, repara aqui, a íris do nosso olho é a parte colorida. É claro que ela não influencia, gente, na qualidade da visão. Não é porque uma pessoa tem um olho bonito que ele enxerga melhor. Não tem nada a ver isso, tá? A pigmentação aqui não influencia. Agora, essa íris aqui, ela controla o tamanho dessa pupila. Quem já fez exame de vista aqui sabe que o médico pinga um colírio que dilata a tua pupila, né? Para ele poder enxergar, certo? Essa pupila, em ambientes claros, ela se fecha, ela é bem pequena. Em ambiente escuro, ela se abre para captar mais luz. É por isso que quando, por exemplo, quando a gente está em casa e falta energia de noite, fica tudo escuro, na hora, tu não enxerga nada, assim, instantaneamente tu deixa de enxergar, mas passa uns 2 minutos, tu já começa... Igual o olho do Caio. Igual o olho de quem? Do Caio, que o olho dele é verde. É. O meu também, porque vocês que não perceberam ainda. Olha só. Professor, é verdade que quem tem o olho claro enxerga pior? É exatamente o que eu acabei de falar, não tem nada a ver isso. Mas por que, professor? Dizem que falam isso, que quem Não, tem o olho isso é claro uma- enxerga meio. Inventaram esse papo aí. É fake news. É fake news. O que vai dizer se enxerga bem ou ruim, eu vou já falar daqui a pouco, mais na frente, tá? A gente vai já ver isso aqui. São, no caso, os defeitos da visão, tudinho, mas a gente vai ver isso Professor, mais. porque quando a maioria das pessoas que não enxergam, assim, como a gente que tem miopia, quando a gente faz muito esforço, aí começa a dar dor de cabeça, ou quando a gente fica muito tempo na frente do computador. Isso, perfeito. Dizem que quem fica muito tempo na frente do computador, a retina acaba
Queimando, porque eu a acho que é assim que retina, falam. ela não vai queimar. Só vai queimar se tu olhar para o sol, porque o sol envia radiação ultravioleta. Então, a gente não pode olhar para Mas falaram de quem fica muito tempo na frente do o computador, computador, do não. celular, isso faz Pode mal. dar algum problema, mas eu vi uma vez um oftalmo falando que não causa problema. Pode causar dor de cabeça, porque lembra que o nosso olho, eu mostrei agora há pouco, né? O nervo óptico aqui, ele leva essa informação para o teu cérebro. Então, quando tu força isso aqui, né? De alguma forma, qualquer imagem que vai se formar aqui, muita luz ou pouca luz, principalmente muita luz, né? Essa informação vai ser jogada para o teu cérebro. E eu creio que é isso que faz com que a pessoa fique com dor de cabeça. Quando tu força a vista, por exemplo, eu tenho, de vez em quando, e aí eu tenho que fazer exame para ver se o meu grau aumentou. O meu grau já aumentou, já diminuiu, né? Meu grau já aumentou, já diminuiu. Então, quando a gente chega numa certa idade, o nosso grau ele estabiliza. Por exemplo, eu comecei com meio grau de miopia. Eu já cheguei com 4,5, hoje em dia eu tenho 3,5. Eu tinha 0,20. Não, tinha 1,25 de um lado e 0,5 do outro. Tu não Aí usa agora eu não óculos? sei, porque eu parei. Não. Aí eu parei de usar óculos, aí eu não sei, mas só sei que eu não enxergo nada de longe. Pois é, Bem exatamente. cega de Vou longe. fazer um exame para ver quanto é que está o teu grau. A gente vai ter uma aula só para falar nessas doenças de vista. Essa córnea que o senhor fala, nos animais é mais visível, principalmente nos gatos, quando eles estão de lado assim, dá para ver melhor, acho que Dá porque para a ver visão bastante, deles. né? Bem arredondada. Quanto mais arredondada, maior o grau de miopia. Quando o teu grau está aumentando, essa córnea que fica mais redonda, como eu falei. Professor, só na água. O que é só na água? Não entendi. Que a Luísa está falando aí. É porque o senhor Porque tá você tá bebendo água. Ah, se eu estou bebendo, é porque tá quente mesmo. Olha lá. Sim, vamos continuar, doutores e doutoras. Onde eu estava? Bem aqui, na Íris. Aí eu falei, quando a gente está em casa que falta energia, naquele exato instante a gente não enxerga nada, depois de uns 2, 3 minutos a gente enxerga no escuro. Tu já percebeu isso? Porque a tua pupila está dilatando no escuro. No escuro ela dilata e numa região onde tem muita luz, ela contrai, ela fica pequena. E dizem também que quando a pessoa está apaixonada, dá para saber pela pupila, que é bem dilatada. Eu acho que isso é mito. Isso daí já é tese, professor. Acho que isso é papo furado. Mas eu já vi falar nisso. Vamos para frente. Aqui a retina é a parte principal das 3 camadas aqui, é a principal, porque é nela que se forma a imagem, certo? Tudo bem? No fundo do teu olho. A imagem aqui se forma, como eu falei, de cabeça para baixo. Essa retina, ela é constituída basicamente de 2 tipos de células, perdão, 2 tipos de células. Essas células são os cones e os bastonetes. Aí sempre o aluno pergunta, por que cone de bastonete? É porque a forma deles é essa. Se viu no microscópio que ele parece com cone e o outro parece com bastonete. Então ficou esse nome para eles aí. Vocês podem ver nesse desenho aqui, ó. Esse aqui, ó, parece um bastão, né, de beisebol, um bastonete. Esse aqui, ó, parece um cone, é chamado de cone. A pergunta que eu faço para a turma é a seguinte, olha lá, filhotes. Qual dessas células aí é responsável pela tua visão colorida? E qual delas é responsável pela visão em preto e branco? Qual delas? Tem os cones e os bastonetes. Uma delas é responsável por nós enxergarmos colorido. E a outra é responsável pela visão em preto e branco. Qual tu acha que é colorido e qual tu acha que é preto e branco? Ai, meu Deus. Olha, professor, eu acho que esses coloridos é o que a gente consegue enxergar em preto e branco. Eu acho. Mas a minha pergunta é... Eu acho já que os preto e cone ou branco fazem bastonete? enxergar preto e branco e os coloridos fazem enxergar colorido. Hein? O bastonete tu enxerga preto e branco e o cone tu enxerga colorido. Perfeito, é isso mesmo. Isso. Para decorar, é só lembrar que cores começa com a letra C e cones também. Pronto. Tá? Agora, vem cá. Uma perguntinha aí para ti, filhão. Tu acha que todos os animais enxergam colorido ou esse privilégio é só dos seres humanos?
Se eu não me engano, alguns animais não têm, acho que é o cônis, não tem uma parte do olho que enxerga colorido, tipo os cachorros. Os cachorros não têm. Os cachorros não enxergam colorido. Aí enxerga preto e branco. Os primatas têm cones e alguns tipos de esquilos. Alguns só. Só. A maioria dos animais não tem cones. Então, eles só enxergam preto e branco. Não tem aquele papo... Professor, pode repetir desde o começo, porque eu não entendi. Sim, vamos lá. Eu estou falando na retina, tá? Eu estou falando na retina. A nossa retina, que é aquela camada do fundo do olho, ela é formada por 2 tipos de células. Quais são esses 2 tipos de células? Os cones e os bastonetes. Os cones têm forma de cones, por isso esse nome. Os bastonetes têm forma de bastão, por isso esse nome. Os cones são responsáveis por a gente enxergar colorido. Eles são mais sensíveis à luz do que os bastonetes. Então, para os cones serem sensibilizados, tu precisa estar num lugar iluminado. Tá? É por isso que quando está escuro, tu não enxerga colorido, tu enxerga preto e branco. Porque tu só sabe, porque tem pouca luz naquele ambiente, então as células que vão ser mais sensibilizadas são os bastonetes. Então, quando a gente está no ambiente escuro, tu não vai enxergar colorido. Dá para enxergar no escuro às vezes, mas é em preto e branco. Porque os cones, eles precisam de iluminação para eles serem sensibilizados, tá? Outra pergunta aí para vocês. A gente tem mais cones ou mais bastonetes? Acho que mais cones. A gente tem mais cones. Mais cones. Não, Porque está errado. Porque a gente enxerga tudo na luz quase. Não, era para ser, né? E quando é no escuro, é como se eu tava Quantos cones tu acha que a gente tem? Chuta aí o valor. Eu acho que bastonete. É mais bastonete, mas chuta aí quantos cones e quantos bastonetes a gente tem. A gente tem 13 e 5 bastonetes. 5. Só 6? Deve ser mais isso aí. Não é tudo 3. isso. Não, 5 bastonetes e 3. Se tivesse só 5 bastonetes e só 5 cones, tu não ia enxergar nada. Nós temos 6 milhões de cones e 120 milhões de bastonetes. É muito. Professor, você tá morando na roça, né? Não sou eu, não. Esse galo cantando não quintal, não. É a Maria Emília. É a minha casa aqui, que é cheia de bicho. Da tua casa, você tá morando na roça, é? Tô morando na roça. Esse galo aí... Esse galo tá cantando alto. Olha lá. Sim, vamos pra frente aqui. Mano, esse galo daqui de casa é uma praga. Mano, então desliga que eu vou já matar esse teu Faz galo. aí uma Ei, galera. coisa aí. Deu para entender essa parte inicial aqui da ótica da visão? Deu sim, professor. Sim. Deu para aprender, bacana? Deu. Tem um textozinho aqui, né? Eu acho que eu vou ler rápido. Deu sim pra entender. Olha lá, filhotes. A luz chega na retina e estimula os cones e bastonetes a gerarem impulsos elétricos. Os cones funcionam bem na claridade, como eu falei, né? Sendo responsáveis pelos detalhes em cores das cenas observadas, enquanto os bastonetes são responsáveis pela nossa visão quando o ambiente é mal iluminado. Esses sinais são transmitidos através do nervo óptico até o teu cérebro, que interpreta como imagem o que a gente vê. Olha aqui como o bastonete tem a forma de um bastão, mais ou menos, e os cones a forma de uns cones. Por isso que eles receberam esse nome. A gente tem cerca de 6 milhões de cones e cerca de 120 milhões de bastonetes na nossa retina. Tá? Tudo bem? Bom, a gente não enxerga qualquer onda eletromagnética. Vocês sabem que o ser humano ele só enxerga a luz visível. Existem outras ondas que a gente não enxerga, como ondas de rádio, micro-ondas, raio-x, ultravioleta, o infravermelho, que é a onda de calor, né? É o calor, chamado de calor. Quando, por exemplo, tu chega na porta do supermercado, lá do Líder, abre uma porta de vidro, sem ninguém apertar um botão lá dentro. Como é que aquilo abriu? É porque o teu corpo emite infravermelho, emite calor. E aí existe um sensor de calor ali que aciona um dispositivo. E, professor, e aquelas pessoas que são daltônicas? Daltônico tem um problema. A gente vai ver lá em defeitos da visão também. Eles não conseguem diferenciar o verde do vermelho, não é isso? São, inclusive, proibidos. São inclusive, proibidos São de... só essas duas cores. Eles não podem dirigir. Eles não podem ter carteira de motorista porque eles não vão conseguir diferenciar um sinal quando está verde, quando está vermelho. A gente, lá mais para frente, a gente vai estudar daltonismo, miopia, hipermetropia, presbiopia, catarata.
Aqui dentro eu vou explicar isso para vocês, mas é lá para o final, tá bom? Então, aqui, de novo, o desenho do globo ocular, certo? Tá? Aí, já falei tudo aqui para vocês, né? Posso passar? A gente só enxerga a luz visível. A luz visível, ela é policromática. O que é uma luz policromática? Ela é formada de várias cores, das cores do arco-íris. Vocês têm aqui o desenho: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então, o ser humano, ele só consegue enxergar, basicamente, as cores que estão nesse intervalo aqui. Antes do vermelho, vem o infravermelho. A gente não enxerga infravermelho. Se tu enxergasse infravermelho, as pessoas emitiriam luz. Tu enxergaria todo mundo como se estivesse sendo iluminado. Existem uns óculos para enxergar infravermelho. A gente enxerga onde está mais quente no corpo da pessoa, né? Tá? E acima do violeta, nós temos o ultravioleta, que a gente não enxerga, raio-x, né? Então, a nossa visão ela é limitada a apenas esse intervalo aqui do espectro eletromagnético. Tá bom? Posso continuar? Sim. Pode, professor, continue aí. Deu para entender? Sim. Então, vamos lá. Vamos passar agora para a parte conceitual aqui. Ótica geométrica é a parte da física que estuda a geometria da luz, o caráter geométrico da luz, né? A luz, ela é uma onda eletromagnética. Como é que a gente vai representar a luz, hein, professor? Vou ter que desenhar a luz? Não. A gente vai fazer o seguinte... Repete para mim essa parte, por favor, professor. Inicial. A ótica geométrica vai estudar o caráter geométrico da luz. Aí eu falei para vocês o seguinte: a luz ela é uma onda eletromagnética. O que é uma onda eletromagnética? Vocês estudaram no segundo ano, ou já ouviram falar? É aquela que se propaga no vácuo. Não precisa de meio para se propagar. Já o som é uma onda mecânica. A gente só consegue ouvir o som se a gente tiver o ar, por exemplo, ou a água. O som não se propaga no vácuo. Uma explosão lá no espaço, você não iria ouvir, só iria ver. Então, a luz, ela é diferente do som. Ela é uma onda eletromagnética, ou seja, ela pode se propagar no vácuo, certo? Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui. Tem. Na aula. Tá? Beleza? Aí, a gente vai representar a luz de que forma, professor? Como é que eu desenho a luz, né? A gente vai representar através do raio de luz, que é uma linha orientada com uma seta. Então, se eu tiver só um raio de luz, eu desenho assim. Agora, se eu tiver um conjunto, se eu tiver vários raios de luz, eu vou chamar de feixe de luz ou pincel de luz. Repara que existem 3 tipos de feixe de luz aí. Ele pode ser paralelo, ele pode ser divergente, se eles abrirem aqui, ó, ou ele pode ser convergente, se eles fecharem para um ponto. Pois é. Mas o que eu puder ensinar aqui, Luiz, eu vou ensinar, tá? Eu vou revisar primeiro ano, eu vou revisar segundo. Tudo que for para ajudar vocês para o Enem, eu vou ver, tá bom? Dependendo do nosso tempo. Quando eu puder, eu marco a aula, final de semana, se vocês quiserem, não tiverem com preguiça, né? O aluno inteligente, ele não vai reclamar. É para copiar isso do quadro? Se vocês quiserem, depois, no final da aula, tira uma foto. Agora ainda não. Tá? Beleza. E, professor, todas essas imagens que o senhor está passando para a gente estar lá naquele trabalho do WhatsApp? A apostila está um resumo, mas se vocês quiserem... mas a gente pode ver lá no canal do YouTube, né? Que vai estar lá. Pode, vai estar lá. Se quiser, eu mando também os slides por e-mail. Tá bom. Não se preocupe. Deu para entender essa primeira parte aqui? Sim, deu para entender, professor. De luz, paralelo, convergente, divergente. Deu sim. Repara que o convergente... Se tu tiver uma lente aí de contato, uma lente, uma lupa, uma lente de aumento, dá para queimar uma folha de papel com a luz do sol, porque ela concentra. Isso que é convergir, concentrar num ponto. Divergir já é o contrário, é abrir. Tá? Vamos lá. Em relação às fontes de luz, elas podem ser primárias ou secundárias. Qual é a diferença, professor? As fontes primárias, elas são aquelas que têm luz própria, como o sol. A gente não consegue ver o sol ou ver uma lâmpada quando está acesa, uma vela acesa, uma fogueira acesa. Isso aí é quando a gente chama de fonte primária, o corpo luminoso. Agora, aquele corpo que a gente vê, mas porque ele reflete a luz de outro corpo, como uma parede, a lua, você, né, o caderno, ele não é uma fonte primária, ele é uma fonte secundária ou um corpo iluminado. Ou seja, é aquele cara que não tem luz própria. Eu vejo ele porque ele reflete a luz de outro.
entendeu? Na Lua não tem luz, mas a gente enxerga ela de noite, porque a luz do Sol bate nela e vem para cá para a gente enxerga ela porque tem o Sol. Deu para entender a diferença de fonte primária para fonte secundária? Deu sim. Repete só mais uma vez, por favor. Só pra... Eu posso classificar as fontes como fontes primárias, que também são chamadas de corpos luminosos, ou fontes secundárias, ou corpos iluminados. Fonte primária é aquele que tem luz própria, como o Sol, as estrelas, uma lâmpada ligada, uma vela quando está acesa. Já as fontes secundárias, eu consigo vê-la, mas porque ela reflete a luz de uma fonte primária. Ela não tem luz própria. Por exemplo, a Lua, as paredes, né, as pessoas. Uma lâmpada, quando ela está apagada. Então, repara, nem sempre a lâmpada ela vai ser fonte primária. Ela só vai ser fonte primária quando ela está ligada. Ela produz luz própria. Mas se eu for no supermercado e comprar uma lâmpada, eu posso vê-la sem ela estar ligada. Então, ali ela não está funcionando como fonte primária, ela está funcionando como fonte secundária. Eu vejo porque tem uma lâmpada que está acesa lá no supermercado, eu a vejo. Certo? Assim, uma vela. Quando a vela está acesa, ela é uma fonte primária, ela está produzindo luz. Quando ela está apagada, ela é uma fonte secundária. Deu para entender a diferença? Sim, Deu. professor, deu para entender a diferença. Deu sim. A gente também classifica as fontes, no caso as primárias, como incandescentes ou luminescentes. Incandescente é quando a luz é emitida em alta temperatura, né? Maior que 1000 graus. E luminescentes são aquelas abaixo da temperatura, como as fluorescentes, né? Fluorescente não esquenta. Mas antigamente tinha umas lâmpadas que esquentavam muito. Elas foram até tiradas de circulação, porque elas gastavam muita energia e não iluminavam bem. O rendimento delas era muito pouco. Você gastava mais para ela esquentar do que para ela iluminar. Por isso que é mais econômico você comprar lâmpadas fluorescentes ou, melhor ainda, de LED, que não esquenta e o rendimento é bem maior. Tá? Vamos para frente aqui. Tipos de meio. Existem 3 tipos de meio, filhão. Quais são os 3 tipos de meio aqui? Transparentes, translúcidos e opacos. O meio é transparente quando eu consigo ver através dele com nitidez, tá? A luz atravessa ele sem sofrer desvio. Como, por exemplo, a água, se tiver em pouca quantidade, né? Um vidro, dependendo do vidro. Aquele plástico que a gente coloca batata no supermercado, ele é transparente, alguns, né? Meio translúcido é aquele que eu consigo ver, mas não consigo ver com nitidez. Quando a luz atravessa ele, a luz sofre desvio, como boxe de banheiro, papel manteiga, né? Se eu tiver água já numa quantidade um pouco maior, já dá para ver mais ou menos. Esse meio é chamado translúcido. E o opaco é aquele meio que eu não posso ver através dele, como uma parede, um caderno, uma camisa, a lua. Tudo bem? Entendido isso aí, filhão? A diferença dos meios? Entendi. Beleza. Se tiver alguma pergunta, vocês fiquem à vontade, tá? Sempre vão ficar à vontade na minha aula. O que mais? Princípios da ótica. Existem 3 princípios, meu filho. Primeiro, princípio da propagação retilínea. A luz, ela se propaga em linha reta. Liga uma lanterna que tu vai ver. Liga um laser que tu vai ver. Então, em meios homogêneos e transparentes, e isotrópicos, a luz sempre se propaga em linha reta. Aí o aluno pergunta, o que é meio isotrópico, hein, professor? É aquele meio que tem só um tipo de gás, só um tipo de matéria, não tem misturado. Ele é constante, só o ar, né? Se bem que o ar tem uma mistura, né, de oxigênio e nitrogênio, né? Mas o meio isotrópico é aquele que tem as mesmas propriedades, que a luz pode atravessar ele sem sofrer desvio, tá? Tudo bem? O fato da luz... Dependendo do formato da lâmpada, da lanterna, a luz sempre segue sempre se propaga em linha reta se o meio for homogêneo, tá? É por isso que se forma a sombra, a gente vai ver depois. Se a luz fizesse curva, dava para iluminar o outro lado de um objeto. Mas como ela não faz curva, ela vai em linha reta, então quando eu coloco um objeto opaco numa sala, fica certinho o contorno dele na parede, uma sombra se forma. Então, a formação de sombra é uma consequência da propagação retilínea, da luz se propagar em linha reta. Tudo bem? Beleza? Tem alguém querendo entrar aqui? Não. Vi um barulho aqui, Tá? Beleza.
Então, esse é o primeiro princípio. O segundo, o princípio da independência dos raios de luz. Esse aqui é bacana. Quando dois raios de luz se cruzam, cada um segue o seu caminho como se os outros não existissem. Ou seja, um não atrapalha o caminho do outro. Não é verdade? Se tu cruzar dois lasers, quando eles se cruzarem aqui no ponto do cruzamento, vai ter um reforço, vai estar mais iluminado, mas um não atrapalha, cada um continua, depois do encontro, cada um continua o seu caminho. Isso aí se chama princípio da independência do raio de luz. A direção de um não depende da direção do outro. Tá? E terceiro princípio é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. O que diz esse princípio? A trajetória da luz na ida é a mesma trajetória da luz na volta. Eu coloquei assim, a trajetória percorrida por um raio de luz na ida será a mesma trajetória percorrida na volta para fazer o mesmo percurso. Todo mundo aqui já deve ter percebido isso. Quando tu está no Uber, por exemplo, dá para te conversar com o motora sem ele tirar a atenção do trânsito. Basta ele olhar pelo retrovisor, porque se você está conseguindo vê-lo, ele consegue ver você. Porque a luz que sai de você bate no espelho e vai para ele. Da mesma forma, a luz que sai dele bate no espelho e vai para você. Então, o caminho aqui, ele é independente do sentido. Se vai nesse sentido ou no sentido de volta, o caminho percorrido pela luz é o mesmo. Esse princípio chama-se princípio da reversibilidade dos raios de luz. Tudo bem? Pode repetir o primeiro princípio? Sim. O primeiro princípio é o princípio da propagação retilínea. Ou seja, em meios homogêneos, a luz se propaga em linha reta. É por causa desse princípio, eu falei, que a formação de sombra, daqui a pouco a gente vai falar sobre eclipse. O eclipse ocorre por causa do princípio da propagação retilínea. Tudo bem? Deu para entender, filha? Beleza. Vamos para frente aqui. Fenômenos que acontecem aqui. Pode ocorrer, na verdade, 4. Eu coloquei 3 aí, mas depois eu explico um outro, se não tiver a foto dele aí. Eu vou fazer essa pergunta daqui a pouco. Quem acertar, eu vou dar um ponto, tá? Vamos lá. Fenômenos ópticos. Reflexão, que ocorre no espelho, por exemplo. A luz bate e volta, quando ela encontra uma superfície de separação. Esse fenômeno da luz bater e voltar é chamado de reflexão. A luz, ela pode sofrer também, galera, refração, que é quando ela encontra uma superfície e muda de meio, passa por outro meio. Por exemplo, quando a luz sai do ar para o vidro ou do ar para a água. Se tu focar um laser na água, ele vai mudar de meio. A propagação dele antes era no ar, depois vai passar a se propagar na água. Ou num vidro, né? Se tu pegar uma lanterna e acender num vidro, a luz vai passar do ar e vai penetrar no vidro. Toda vez que ela mudar de meio, como nesse caso aqui, ela vai sofrer um fenômeno que a gente vai chamar de refração. Tá? Então, refração é o fenômeno que ela muda de meio. E ela pode sofrer absorção, tá? Que é o que ocorre em superfícies escuras, como o asfalto. A luz, ela bate, ela nem reflete, nem atravessa, ela é absorvida na superfície. Como a luz é uma forma de energia, essa absorção causa um aquecimento. Por isso que não é recomendável você sair meio-dia todo de preto, 1h da tarde, né? Ou quando você estaciona um carro preto, ele está mais quente do que um carro branco, no mesmo lugar. Porque o preto, ele absorve mais, o branco reflete. Tudo bem? E existe um outro fenômeno chamado de dispersão, ou difusão, que é o espalhamento. É exatamente sobre isso que eu vou perguntar para vocês aqui. O professor esqueceu de pedir permissão para a Lumena para falar isso aí que ele falou agora, sobre o preto e o branco. O preto e o branco. As cores, a gente vai falar nisso depois, tá? A gente vai aprender sobre... Ô, professor, eu sei que não tem muito nada a ver, mas por que quando a gente pega um espelho, aí põe de frente um pro outro, vai embora, tipo, é infinito? Tem tudo a ver isso, filha. Tem tudo a ver o que tu tá falando. A gente, inclusive, vai ver isso. Isso aí chama-se imagens formadas, né? Número de imagens formadas por 2 espelhos, né? O número de imagens depende do ângulo. Quando tu coloca um de frente para o outro, quanto menor o ângulo, mais imagens. Quando tu coloca um de frente para o outro, o ângulo é 0. Ocorrem infinitas reflexões. Olha para cá para cima. Primeiro fenômeno, reflexão. Tá? Aí, como ocorrem infinitas reflexões, tu vai ver um monte de espelho um atrás do outro.
A gente vai estudar isso, tem tudo a ver. Obrigado por falar aí. Tá? Tá bom, obrigada, professor. Beleza. Vamos para frente aqui. Sim, eu ia fazer a pergunta e eu acabei esquecendo. Vamos lá. Não tem nada a ver com religião, tá? Que eu vou falar, que é ciência. Minha resposta, eu não quero saber de religião. Eu quero saber por que o céu é azul. A gente pergunta isso, tem aluno que fala que é porque Deus quis. Não é isso que eu quero saber. Eu quero saber Por que o céu é azul? É. Professor, desculpa, mas isso aí eu não sei explicar, Por não. que é azul, Maurício? Da Causa que a água reflete. Tem azul marinho que não é. Azul Como é, Luísa? Céu bonito é como tá azul. Peraí que eu compliquei. Porque Não a água entendi não vai nada. pra cá. Espero que ela não Professor, tenha tipo, matado é uma pergunta que... pra mim, Porque as pelo menos, moléculas elas se mas- espalham pela atmosfera. Mas vem cá, a luz do sol, ela é composta de todas as cores do arco-íris, das 7. Mas por que das 7 cores a gente vê azul? Ninguém sabe. É porque o espalhamento na atmosfera ele é maior para o comprimento de onda da cor azul. No final da tarde, no pôr do sol, a distância que a luz percorre ela é maior do que ao meio-dia, porque ao meio-dia o sol está bem em cima da gente, né? E aí, para pouca distância, a atmosfera ela espalha mais a cor azul. No final da tarde, as moléculas elas vão perdão, as moléculas não. A luz que vem do sol ela percorre uma distância maior porque ele está no horizonte lá. E aí ela vai percorrer uma distância maior. Quando percorre uma distância maior, a cor azul ela é dispersada logo nas primeiras camadas da atmosfera. Como ela vai percorrer uma distância maior, o que sobra para a gente é a cor vermelha. Por isso que tu vê o pôr do sol avermelhado. Porque o azul já se dispersou nas primeiras camadas. E aí agora ela está percorrendo uma distância maior. Tá? Na verdade, era para a gente enxergar o céu violeta, cor violeta. Como o nosso olho ele não é sensível... Eu já ia lhe dizer isso, porque lá no Havaí, o pôr do sol geralmente é roxo a cor. Isso. Na verdade, o nosso olho ele é mais sensível ao azul do que o violeta. Na verdade, é o verde e o amarelo. Mas antes do verde vem o azul, né? Tá? Na ordem de frequência lá. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Isso. Só que é da ordem do violeta para trás. Então, antes de chegar no verde, vem o azul. É por isso que a gente enxerga azul. As moléculas se espalham na atmosfera. É quase isso, Maurício, quase passando. Eu vou te dar meio ponto, tá? É porque o comprimento de onda mais espalhado para poucas distâncias é o azul. Na verdade é o violeta, mas a gente não é sensível ao violeta, nosso olho. É mais sensível ao azul, por isso que a gente enxerga azul. Para distâncias maiores, a cor mais espalhada é o vermelho, por isso que o pôr do sol é avermelhado. Na verdade. Essa aqui é a explicação aí, tá? É bem mais complexo que isso, mas eu simplifiquei aqui para vocês. Bom, vamos lá, galera. Princípio da propagação retilínea, eu já falei. Princípio é quando a luz se propaga em linha reta, não foi? Certo? Aí eu falei para vocês que é graças a esse princípio aqui que ocorre a formação de sombra. Né? Então aqui, por exemplo, eu tenho uma lanterna que está iluminando uma parede. Essa parede eu vou chamar de anteparo. Tá? E aí, se eu colocar um objeto aqui na frente para atrapalhar um caderno, por exemplo, e acender minha lanterna, a lanterna não vai mais iluminar a parede toda. Vai ocorrer uma região... quando a gente põe, tipo, bem de longe a lanterna. Sim. Vai ficando maior. Falando que eu sou burro. Sim. É por isso que eu vou falar aqui, filha, de 2 tipos de fonte. A fonte pontiforme e a fonte extensa. A fonte pontiforme é esse exemplo que eu estou dando aqui, que só forma sombra. Se eu tiver uma luz maior, se eu acender várias lâmpadas, além da sombra, eu vou ter a penumbra. O que é a penumbra, professor? É aquela sombra mais fraca, do lado da sombra mais forte. Fica por fora, né? A sombra mais forte fica no meio, e ao redor tem uma região que é pouco iluminada. Eu chamo de penumbra. Tudo bem, galera? Alguém aqui não, né? A gente chama de penumbra, tá? Mas quando a fonte ela é pequena, eu chamo de fonte pontiforme. A fonte pontiforme ela só forma a sombra. Dá uma olhada aí, olha.
Tem a região iluminada aqui em cima e tem a região que não recebe. Isso aqui é um cone de sombra, o nome disso aqui. Cone de sombra, tá? E aqui é a sombra projetada. Se a fonte for extensa, olha a diferença aí. Você está vendo que além da sombra, tem uma região que é um pouquinho iluminada, uma sombra mais fraca. A gente vai chamar de penumbra, tá? Quando é que eu tenho a formação de sombra e penumbra? É quando a fonte é grande, ela é extensa. Quando é que eu tenho a formação só de sombra? É quando a fonte é pequena, chama de fonte puntiforme, tá? Essa é a diferença. Vamos para frente. Aqui, ó, fonte puntiforme e a fonte extensa. Dá uma olhada aqui na fonte extensa, além da sombra, eu tenho a penumbra, que é aquela sombra mais fraca ao redor. Tá claro isso? Repete de novo, professor. A Vamos pergunta, eu lá. não entendi. Quando eu tenho uma lâmpada pequena, um bico de luz, tá? Aí eu vou considerar ela pequena para iluminar. Imagina um bico de luz para iluminar o mangueirão. Não dá, eles botam só uma lâmpada lá? Não, eles botam um monte. Se eu tenho só uma, eu vou chamar ela de fonte pontual ou pontiforme. Significa que ela é pequena. Então, ela vai gerar sombra. Se eu tenho uma fonte grande, se eu coloco 1000 lâmpadas lá no mangueirão, dá para iluminar melhor. Então, além da sombra, eu vou formar a penumbra, que é uma sombra mais fraca ao redor da sombra, né? Eu chamo de penumbra. Então, a fonte pontiforme, ela só produz sombra, a fonte extensa produz sombra e penumbra. Deu para entender? Deu sim. Tá. Fases da Lua. Quantas fases a Lua tem, filhotes? A gente já está terminando a aula, tá? A gente já vai fazer exercício. São Quantas 12, fases a Lua professor? tem? Hein? São 12, eu não sei se é 12 ou é 6. Acho que são 6, mas aqui eu vou falar em 4. Acho que são 6. São 6. Que ilumina mais é a lua cheia. Lua cheia, existe a Lua nova, A lua nova existe a também quarta minguante e a quarta crescente. Tem outras, mas a gente vai trabalhar essas 4 só, tá? é. Você sabe me dizer quando é lua cheia, quando é lua nova, quando é minguante, quando é crescente? Geralmente, quando dá lua cheia, às vezes dá, tipo, maré cheia, chuvas do nada, assim, que aparece, mesmo estando Mas no quando eu olho verão. para o céu, como é que eu sei que é lua cheia? Essa que é a minha pergunta. Quando é que a lua está cheia para mim? Quando ela tá completa. Porque a Isso, lua... é isso que eu quero ouvir. É quando eu enxergo daqui da Terra, todo o hemisfério dela é iluminado pelo Sol. Aí eu chamo de lua cheia, como nesse desenho aí, tá vendo? Uma coisa que eu não sei se vocês sabiam. Vocês sabiam que quando a gente enxerga a Lua, a gente sempre enxerga o mesmo lado dela? A gente nunca viu o outro lado da Lua olhando daqui da Terra? Sabiam disso ou não? Porque a Lua, ela não está parada, ela está rotacionando, igual a Terra. Só que o período dela de rotação é o mesmo período que ela está transladando ao redor da Terra. Então, ao mesmo tempo que ela está orbitando a Terra, ela está girando, ela está rotacionando. Como esses tempos são iguais, exatamente iguais, a gente sempre enxerga a mesma face da Lua daqui da Terra. É claro que a gente já viu o outro lado da Lua por telescópio, nave espacial, né? Telescópio Hubble já fotografou a Lua dos dois lados. Mas daqui da Terra só dá para ver sempre a mesma face, tá? Beleza, então vamos ver aqui as outras fases. Quarto crescente é quando eu vejo só metade da metade, eu vejo um quarto dela. Da mesma forma, o quarto minguante. E quando eu não enxergo a Lua daqui da Terra, eu digo que a fase é Lua nova. Ou seja, ela está mostrando para a gente o lado que não está iluminado. Como a gente só enxerga se receber luz, como a parte dela que está de frente para a Terra não está recebendo luz, a gente não vai ver. Tá? A gente chama de Lua nova. Tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês nesse esquema que tá bacana, olha lá. Aqui é a Terra, tu sabe que o Sol ilumina só um lado da Terra. Por exemplo, agora, são 4 horas da tarde. No Japão é 4 horas da manhã, então o Japão está do outro lado, ó, não está sendo iluminado. Para nós aqui é dia, né? E a Lua, ela está aqui, orbitando a Terra, olha lá. Repare que vai ter hora que ela está de frente para a Terra, como nesse caso aqui. Ela mostra para a Terra a parte que está iluminada, seria a Lua cheia aqui, olha lá. Tá? E aí, a Lua cheia, essa fase aí. Passam 7 dias, ela vem para cá. E aí, quem olhar daqui da Terra vai ver só um quarto dela iluminado.
Então, eu vou ver um quarto. Seria quarto minguante, essa fase aqui, tá? Passa mais 7 dias, a Lua vem para cá, para esse lado. Esse lado aí que ela tá, galera, A lua nova. é Lua nova. Mas está de frente para a Terra, professor. Mas se tu olhar daqui da Terra, o lado que está de frente para a gente não tem luz. Então, tu não vai ver. Por isso que é chamado de Lua nova. Exatamente isso. Tá? Aqui é Lua nova. Aí passa mais 7 dias, ela vem para mais uma fase. Esse aqui é o quarto crescente. Tá? Então, aqui as 4 fases aí da Lua para ti, olha. Tudo bem? Lua cheia, quarto minguante, quarto crescente, Lua nova. Deu para entender isso aí, gente? Sim. O período é um mês aí, mais ou menos. Né? 27, 28 dias que ela demora para fazer isso. Tem mulher que corta o cabelo na lua cheia porque diz que cresce mais rápido, tem essa superstição. Eu não sei se é verdade, as meninas podem confirmar isso. Né? Já ouviram falar desse papo aí? Verdade, é verdade. Verdade, é? Mas o pessoal inventa cada coisa. Lua Vamos lá. cheia pra encher o cabelo. Ah, é? Acho que não tem nada a ver, mas tudo bem, vamos lá. Tá, além dessas fases, a Lua, quando ela está alinhada com a Terra, ocorre um fenômeno chamado de eclipse. Não é verdade, galera? Vocês já presenciaram algum eclipse, assim, eclipse do Sol, eclipse da Lua? Não, né? Eu já presenciei da lua de sangue. Da Lua, sim, mas do Sol, não. Assim, por exemplo, 10 horas da manhã fica tudo escuro, a Lua cobriu o Sol. Não, essa Vocês não. vão presenciar. Esse não, ainda não. Ei, uma boa notícia para vocês. Vocês vão presenciar em 2023. Vai ter aqui no Brasil um eclipse total do Sol. Tá? Vai ser bacana. Já viu o filme, né? Esse eclipse que teve, deu pra ver nos Estados Unidos, que escureceu tudo. Exatamente, tu vais entender agora por que só dá para ver num lugar, às vezes, né? É porque a Lua ela é muito menor que a Terra, então a sombra dela não cobre toda a Terra. Então, existem 2 tipos de eclipse. O eclipse lunar. Será que funciona com a barba? Eu não sei, Maurício. Eu não acredito nesse papo das meninas aí, não. Mas pode ser que faz esse teste aí. Deixa a tua barba crescer bacana. Quando for na lua cheia, tu corta. Tu tira aí para ver se vai crescer. Deixa crescer igual o Bin Laden. Olha lá. Então, existem 2 tipos de eclipse. O eclipse solar e o eclipse lunar. Aqui de cima seria o eclipse lunar, que é quando a Lua ela cai no cone de sombra da Terra. Repara que o eclipse lunar, que é esse de cima, ocorre na fase de Lua cheia. Era para ser Lua cheia. Então, a Lua ela vai entrar no cone de sombra da Terra. E o eclipse solar, que é esse de baixo, é quando a Lua fica entre a Terra e o Sol. Perceba a diferença. O eclipse lunar é quando a Terra está entre o Sol e a Lua. E o eclipse solar ocorre quando a Lua está entre o Sol e a Terra. A fase do eclipse solar é a Lua nova e a fase do eclipse lunar é a Lua cheia. Vamos ver aqui, bacana, olha lá. Aí a Lua caiu no cone de sombra, não vai ser vista. Eclipse lunar. E aqui o eclipse solar, olha lá. Vocês estão vendo aí que quando ocorre um eclipse, nem todo o planeta, nem todos os países veem um eclipse. Só onde a sombra vai passar. É por isso que teve só nos Estados Unidos, como a colega falou aí. E repare uma coisa, tem 2 regiões aqui. Tem a região mais escura, que é a de sombra, e tem a penumbra ao redor aqui, que é a região parcialmente iluminada. Quem está na sombra vê o sol todo tapado, vê o eclipse total. Quem está na penumbra vê uma parte do sol tapada. Esse eclipse aqui é chamado de parcial. Então, para quem que vai ser o eclipse total? Quem vai perceber o eclipse total? É só quem está na sombra aqui, ó. E quem está na penumbra, o eclipse vai ser chamado de parcial. Deu para entender a diferença aí? Do eclipse total para o parcial? Sim ou não? Sim. Deu pra entender. Deu Então, pra entender. eclipse total, então, quando tiver aqui no Brasil, é bom que para a gente seja o total, que fique tudo escuro, né? Porque o parcial, tu vai olhar, vai ver metade do sol encoberto pela lua. Aqui tu vê todo o sol encoberto, na região de sombra. Tá bom?
E câmara escura de orifício. Essa câmara escura aqui é uma máquina fotográfica antiga, tá? Uma máquina fotográfica rudimentar. Pode fazer isso na tua casa, pode fazer esse experimento aí, com uma lata de Nescau, tá? Vou até pegar uma aqui para vocês verem aqui. Espera aí, rapidão. A gente fazer isso. Dá para fazer. Esse experimento. Vou já mostrar para vocês aqui, tá? É o seguinte. Acho que o Chiquinho quer assistir a aula, que ele está aqui, pulando aqui no meu pé. Então, pega uma caixa de sapato, tá? Ou uma lata de Nescau. Faz um furo bem pequeno, não pode ser de prego, não. Tem que ser um furo com alfinete, assim. Tem que ser bem pequeno esse furinho aqui. E quando você coloca um objeto aqui na frente, a luz desse objeto vai atravessar esse furo e vai formar uma imagem lá do outro lado. A imagem se formada, se essa parte de trás daqui da caixa, se ela for um meio translúcido, né? Aquelas tampas que são meio esbranquiçadas, essa de Nescau que eu tenho aqui na mão não vale porque ela é vermelha. Tá falhando? Consegue me ouvir agora? Consigo, agora eu consigo. Olha aqui, eu tenho uma lata de Nescau. A pessoa faz um furo aqui, tá? E a tampa tinha que ser daquelas branquinhas. Essa aqui não é boa, porque eu quero ver a imagem se formar desse lado aqui. Então, boto uma vela acesa desse lado aqui, tá? Um furo bem pequeno. Quanto menor o furo, mais nítido tu vai ver a imagem formada. Aí tu vai ver a imagem de cabeça para baixo desse lado aqui. Como aqui, olha lá. Tá? Aí vocês percebam que tem dois triângulos aí, um triângulo grande e um triângulo pequeno. Dá uma olhada aí, ó. Vai ocorrer uma semelhança de triângulos aí, ó. Deixa eu esquematizar aqui para ti. Dois triângulos semelhantes. Aqui é o objeto, que seria a vela que tu vai colocar. Aí a distância que ele tá da caixa, né? E aqui, onde a imagem vai se formar. Perceba que a imagem se forma invertida, de cabeça para baixo. Igual como eu falei que ocorre no olho. Como é que eu tenho dois triângulos? Deixa eu voltar aqui. Como é que eu tenho dois triângulos? Eu posso usar a seguinte relação. A altura da imagem, que eu vou chamar de letra I, está para a altura do objeto, I está para O, vou chamar de O, tá? É igual a menos pelinha sobre P. Quem é a pelinha? É a largura da caixa aqui. Quem é o P? A distância que o objeto está do orifício. Tá? Então, se vocês prestarem atenção, tem dois triângulos. O triângulo amarelo grande, o triângulo amarelo pequeno. O O, que é a altura do objeto, é a base do triângulo grande. A altura desse triângulo é o que eu estou chamando de P aqui. Tá? A base do triângulo pequeno é o tamanho da imagem. Repara que a imagem vai se formar invertida, de cabeça para baixo. Tá? E a largura da caixa eu vou chamar de pelinha. Tu pode usar outras letras se tu quiser, mas a gente vai usar essas letras aqui. E a altura da imagem, O, a altura do objeto. Pelinha, a largura da caixa, que seria a altura do triângulo menor. P, a altura do triângulo maior, que é essa distância. Então, se eu te der numa prova 3 informações, o O, o P e o pelinha, dá para te me calcular a altura da imagem, por essa fórmula aqui. I está para O, assim como pelinha está para P. Então, vou te dar a altura do objeto, o O, vou te fornecer a largura da caixa, que é o pelinha, vou te dizer a distância aqui, que é o P, e vou pedir para te calcular esse I, que a altura vai ser a imagem. Aí tu vais calcular, tudo bem? Beleza aí, galera? Deu para entender isso aí? Tem um pouco, professor. Deu sim. Tá, eu vou fazer um Mas exercício. deu pra entender mais. Mais ou menos. Eu vou fazer um exercício, tu vai entender melhor, tá bom? Mais ou menos. É. Eu vou fazer um exemplo e tu vai entender. Posso fazer um exemplo? Sim, pode. Faça aí. Pode sim. Faça aí. Vamos fazer um exemplo. Vou voltar aqui, ó. Fazer um exemplo aqui na tela mesmo, vai ficar fácil. Aqui tá um homem, tá o Levi, olha. O Levi é fortão, assim.
E a câmera tá enganando você, mas eu não sou magrinho, não, eu sou fortão, assim. O Levi aqui, E, às vezes eu fico assim. Aham, sei. Igualzinho o corpo do Lauro. Olha lá, a Parece meu altura corpo. desse homem aqui é 1,80 m. A altura desse camarada aqui é 1,80 m. Ele está a 3 metros de distância dessa câmara. Tudo bem? Tá? Essa caixa, ela tem largura de 60 centímetros. Olha esse centímetro aqui tá feio. A gente vai ter que multiplicar esses números, dividir o que Isso, vou já te mostrar. Tu vai armar aquela somar. conta lá. Eu quero que tu calcule a altura da imagem do homem aqui, olha lá. Qual é a altura? Tá, entendi. Pra gente calcular essa imagem aqui e depois respondendo lá no outro, né? Isso, olha aqui, presta atenção. Entendi. Um homem de 1,80 m está de frente de uma câmera escura. Esse homem, ele está... Tem alguém querendo entrar aí? Manter, peraí, rapidinho. Não tem ninguém aqui querendo. Olha lá. Esse homem, ele tem 1,80 m de altura, tá? Ele está a 3 metros de distância dessa caixa. Eu quero que tu calcule que altura vai ter a imagem dele formada lá no fundo. Vou chamar de I essa altura da imagem, tá? Repara que ela é de cabeça para baixo, mas isso não me interessa aí. Quero saber o valor desse I. Sabendo que a largura da caixa é quanto? 60 centímetros, tá bom? Eu quero saber esse I aqui. Ó. O que a gente faz? Olha lá. A altura da imagem, que é a base desse triângulo menor, lembra que o triângulo... Deixa eu anotar aqui para ti, olha lá. Que eu estou falando aqui. Sei que vocês gostam de matemática, né? Eu tenho um triângulo aqui, tá vendo o triângulo que eu estou desenhando aqui? Todos estão vendo? Ai, não, matemática é horrível. Esse triângulo, ele tem uma altura... Professor lá, Até demais, filho. H. Ele tem uma base, tá vendo a base aqui? Sim, professor. Isso. Aí eu quero que tu use esse raciocínio para cá, para esse triângulo pequeno aqui de dentro da caixa. Ele tem uma base, só que a base eu estou chamando de I, eu não estou chamando de B. Só troquei a letra. Ele tem uma altura que é esses 60 centímetros, tá vendo aí? Agora olha para esse triângulo maior aqui, do homem aqui, ó. Ele tem uma base que seria a altura do cara, que é 1,8, e ele tem uma altura que é esses 3. Aí eu vou armar... O B vale por quanto? O B aqui é a base do pequeno, ele é o I. Do grande, ele vale 1,8, né? Do grande, a base seria a altura do homem aqui, que é 1,8, tá certo? Eu quero saber também qual é o valor de... É o que eu quero saber. Tá. Você que vai Muito burra, pelo amor de Deus. Ei, Mano, é questão de Deixa professor. eu resolver aí. quantas informações eu te dei aqui? Não foram 3? Foi. Eu te dei a altura do homem, a distância dele e a largura da caixa. Aí eu não posso te dar o I, porque senão não vai ter o que tu vai calcular. A gente vai calcular o I. Aí vai ficar assim, olha lá. A altura da imagem I está para a altura do homem, que eu vou chamar de O. Assim como pelinha. Quem é esse pelinha, hein, professor? Pelinha é essa distância aqui, que é os 60 centímetros. Assim como pelinha vai estar para P. Quem é o P? O P 3. é esse 3. Entendeu? Eu estou dizendo para ti, a base do triângulo pequeno está para a base do triângulo grande, assim como a altura do triângulo pequeno, que eu chamo de pelinha, está para a altura do triângulo grande. Isso é chamado de semelhança de triângulo. Aí vamos calcular aqui, olha lá. Uma pergunta que você poderia fazer, professor, aqui está em metros e aqui está em centímetros, tem que transformar? Pode ser. Se tu quiser, tu pode dizer que 60 centímetros é 0,6 metros, se tu quiser transformar, tá? Mas eu não vou transformar, vou deixar em 60 lá. Então lá vai ficar assim, olha lá. I sobre, quanto vale a altura do homem? 1,8, gente? Uhum.
Aí eu jogo 1,8 aqui embaixo. Quanto vale o pelinha? É 60. Eu não vou usar em metros, tá? Vou usar em centímetros. A resposta vai sair em centímetros. Então é 60, né? Uhum. Aí tu joga 60. Pega a minha letra que não tá ajudando. Peraí. É porque eu não tô fazendo com a caneta, eu tô fazendo com o mouse aqui. É escroto. Vamos lá. 60 sobre 3. 3. Isso. Obrigado. Beleza, filhão? Aí o que é que tu vai fazer aqui? Aí tu multiplica cruzado, mas tu pode simplificar logo esse 60 com 3 aqui. Quanto é que dá aqui? 20. 20. Aí esse 1,8 que está dividindo, tu vai passar multiplicando 20. Então, esse I, ele vai ser 1,8 multiplicado por 20. Se tu fizer essa conta aí, 1,8 vezes 20, pode andar com a vírgula uma casa e cancelar um zero. Seria 18 vezes 2 dá 36, né? Então, a altura da imagem seria 36 centímetros. A resposta aí. Então, o que a gente tem que fazer, basicamente, é só armar essa fórmula aqui. A altura da imagem está para a altura do homem, assim como a largura da caixa está para a distância do homem. E aí eu vou te dar sempre 3 informações e vou pedir uma. E aí tu vai calcular. Tudo bem, galera? Deu para entender? Agora melhorou o entendimento do que eu quero dizer para ti? Entendi. Entendeu? Aqui é a fórmula. Vai ficar gravado isso, tá? Aqui é a fórmula. I sobre O, pelinha sobre P. Tá bom? Tá bem conta. O Cauã já tá reclamando aí. Sempre tem Ô, Cauã, desliga o microfone se eu não vou falar nada. Desliga o microfone aí. Posso continuar, galera? Falta só mais uma coisa aqui para terminar. Continue aí. Pode Bora lá. continuar. As Continua, cores. professor. Continue, Ei, por favor. por que eu enxergo uma blusa vermelha que eu tô? Por que vocês estão enxergando vermelha? Por que eu enxergo uma roupa azul? A gente vai aprender agora aqui, tá? A luz, ela pode ser monocromática ou policromática. Qual é a diferença? Monocromática é quando tem só uma cor, como um laser. A caneta laser, ela é monocromática. Ou ele é verde, ou ele é vermelho, ou ele é azul, né? Não tem laser branco. Então, o laser ele é monocromático. Agora, quando a luz ela for formada de mais de uma cor, eu vou chamá-la de policromática, tá? Então, eu posso ter luz monocromática só de uma cor e luz policromática a partir de 2, tá? Pode ser 3, pode ser 10. Tá. Um prisma, ele desvia a luz, mas ele também serve para separar a luz, tá? Então, se eu tenho uma luz policromática, quando ela passa por um prisma, esse prisma ele separa as cores que essa luz ela é formada. O Isaac Newton, ele fez esse experimento, ele percebeu que a luz branca, que é a luz da lâmpada da tua casa ou a luz do sol, ela é policromática, ela é formada por 7 cores. São as 7 cores do arco-íris. Quais são as 7 cores do arco-íris? Essa daí, vermelha, alaranjada, amarela, verde, azul, anil e violeta. Então, a luz branca, ela é formada pelas 7 cores. Quando tu olhar para um arco-íris, tu vai ver exatamente essas 7 cores e nessa ordem. Se tu vê o azul do lado do vermelho, tá errado, tu tá com algum problema. Todo arco-íris ele é formado por essa sequência aqui: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Perceba que quando a luz branca atravessou esse prisma, a que desviou mais, a que sofreu maior desvio foi a violeta, a que desviou menos, aqui de cima, é a vermelha. Então, se eu perguntar para você qual das cores aqui ela tem maior velocidade depois de atravessar o prisma, é a que desviou menos. A mais rápida aqui é a vermelha. Quanto maior o desvio, mais lenta a cor vai ficar. Quando elas estavam aqui todas juntas, todas elas têm a mesma velocidade, ou seja, no vácuo. Todas as cores, todas as luzes têm a mesma velocidade. Quando elas passam do vácuo para o ar ou para a água, elas sofrem uma redução da velocidade. E essa redução ela vai ser maior para quem ficar mais torta, para quem sofreu o maior desvio. Então, numa prova de vestibular do Enem, se eu cair esse desenho e perguntar qual a cor mais rápida, qual a cor mais lenta? A mais rápida sempre é que tem menor desvio, e a mais lenta é a que sofreu maior desvio. Então, aqui a mais rápida seria a vermelha, a mais lenta seria a violeta. Tudo bem? O nome desse fenômeno chama-se
dispersão. A luz, ela sofreu dispersão. Ela abriu nas 7 cores. Tá? Tudo bem? Aí aqui eu tenho um desenho. Tu pode fazer esse experimento na tua casa. Pega o lápis de cor do teu irmão mais novo, pinta 7 cores aí numa cartolina e gira ela. Quando tu girar, o efeito das 7 cores misturadas vai voltar a ser branco, como aqui, ó. O branco, ele não se divide nas 7 cores, então eu tô fazendo o inverso disso aqui. Eu tô pegando as 7 cores, misturando e vai dar branco. Tá? Esse disco aqui é chamado disco de Newton. Quando eu giro, as 7 cores, elas me parecem brancas. Bom, vamos entender a cor de um corpo aqui para terminar a aula. A cor de um corpo, como eu falei, eu estou com uma blusa vermelha, vocês estão enxergando a minha camisa vermelha. Por que você enxerga vermelho? Porque a minha blusa, ela recebe a luz branca do sol ou de uma lâmpada e reflete só o vermelho para o teu olho. Tá? Ela absorve das 7, vocês já viram que existem 7 cores. Das 7 cores, o tecido da minha blusa, ele está absorvendo 6 e está refletindo só um para ti. O que ele reflete é o que tu enxerga. Por isso tu enxerga a minha blusa vermelha. As árvores, as folhas dela geralmente são verdes. Por quê? Porque ela recebe luz do sol, absorve 6 cores e reflete qual cor para ti? A verde. Por isso tu enxerga as folhas verdes. Tá? Então, a cor de um corpo depende da luz que ela reflete para os nossos olhos. Tu vai enxergar aquela luz que ela refletir. Então, o corpo azul, se ele receber luz branca, ele absorve 6 cores e reflete só o branco para ti. Tá? Esse corpo aqui é um azul um pouco diferente, né? Aí ele reflete só esse azul aqui e absorve as 6. Um corpo branco reflete todas as cores. E um corpo negro, um corpo escuro, né? Corpo preto, ele absorve todas, por isso que ele esquenta mais. Tá? Então, o branco, ele reflete todas as cores, e o preto, ele absorve todas. Tá bom? Aqui, eu tenho 4 blocos que são azuis, eu vou iluminá-los com 4 luzes diferentes. Eu quero que tu me responda que cor vai aparecer cada um. Tá? Repara, o primeiro, ele é azul. Se eu iluminar ele com luz branca, que cor ele vai aparecer? Responde aí no chat para mim. Um corpo azul, quando eu ilumino com branco. Ele vai aparecer azul. Ele vai aparecer azul porque é azul, certo ou não? Ele absorve 6 cores, ele só reflete o azul. Tu vai enxergar ele azul. Mas eu também enxergo ele azul se eu enviar luz azul para ele, sabia? Ele reflete o azul. Então não me interessa o vermelho, o verde. Eu vou enxergar o azul de 2 maneiras. Se ele for iluminado com cor branca ou por luz azul. Agora, se eu iluminar ele com luz vermelha, o que ele faz com o vermelho? Ele reflete ou ele absorve? Ele absorve. Quando ele absorve, Acho que ele absorve. ele parece preto. Ele absorve e ele vai ficar uma cor mais... Aparece escuro. Mais quente. Aparece preto, é. Uma aplicação. Imagina que tu vai para uma festa, tá? Aí a tua blusa é azul. Só que lá dentro da festa, todas as luzes são vermelhas. Quem olhar para a tua blusa vai ver preta. Porque ela está sendo iluminada com luz vermelha da festa. A pessoa só vai saber que a tua luz é azul, a tua blusa é azul, quando tu estiver lá fora, sendo iluminada pela luz da lâmpada do poste. Mas lá dentro, todo mundo vai pensar que tu tá com uma blusa preta. Porque o azul, ele não absorve, ele não reflete o vermelho, ele absorve. Da mesma forma, se ele for iluminado com uma cor amarela. Como ele absorve o amarelo, quem olhar para tua blusa vai ver preto. Tudo bem? Geralmente cai assim em prova de vestibular. O cara dá a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil é verde, amarelo, azul e branco, né? Aquela listra no meio é branco. Aí ele faz essa pergunta. Olha, uma bandeira do Brasil foi iluminada com luz amarela. Que cor vai aparecer o retângulo? Que cor vai aparecer o losango? Que cor vai aparecer a bola e aquela faixa? E aí tu tens que ver que tipo de luz está sendo iluminada para te responder. Tá? É assim que a gente enxerga. Tudo bem, galera? Beleza? Como tem uma questão, Beleza, eu vou professor. explicar isso aqui em 1 minuto, como tem uma questão lá de vocês. As cores.
As três principais cores são as primárias, que são a azul, a vermelha e a verde. Se já caiu na prova do Enem, tem uma questão lá para vocês responderem, tá? Da atividade. Repare que quando eu misturo o azul com o vermelho, dá uma cor aqui que eu vou chamar de magenta. Seria uma rosa, eu acho, né? Para você. Se eu misturar o azul, o vermelho e o verde, que é essa porção aqui do meio, dá branco. Isso parece aquelas questões de conjuntos lá que o professor de matemática passa, né? Aqui é com cores. Repara que o azul e o vermelho dá o magenta, o azul e o verde dá o ciano, que é o azul mais claro, o azul piscina, né? E o verde e o vermelho resultam no amarelo. Essas cores aqui, elas são chamadas de secundárias. Então, quais são as cores secundárias aí? São as que se formam aqui, ó. A magenta, o ciano e o amarelo. As cores primárias, são as principais, são azul, vermelho e verde. Tudo bem? Elas são as primárias. As secundárias, elas são magenta, ciano e o amarelo. Tudo bem? É uma questão do Enem sobre isso. Então, é melhor eu falar aqui, porque depois cai, tu vai dizer, o professor nem ensinou isso. Tá? Sim, pode jogar lá na atividade. Tá, mas tem lá, Já tem essa lá. questão lá para vocês fazerem. É bem fácil a questão. Essa pergunta aí que o senhor fez pra gente. Tá, já tem. Tá bom. Vamos lá, José. Vamos fazer aqui umas questões para eu ir embora. E vocês também. Dá uma olhada aqui. Olha essa questão aí, tu vai me responder. Admita que o Sol morresse, ou seja, sua luz deixasse de ser emitida. 24 horas após esse evento, um eventual sobrevivente olhando para o céu. Se não tivesse o Sol, depois de um dia, tu olhasse para o céu, o que tu ia ver? Responde aí para mim. É só escuridão, professor. Uma completa escuridão, a Lua e as estrelas, somente a Lua, somente as estrelas, somente os planetas. Acho que AD. As estrelas, só. Só iria ver Eu acho que é a letra A. a letra A. As estrelas. Ei, não dá para ver a Lua. Porque a lua, ela reflete o sol. A lua reflete o sol, as estrelas também. Não vê o Sol, Então seria AD. não vê a Lua, Verdade. José. É assim. É Só a as letra estrelas, C. só as estrelas. É a C, é verdade. Só ia Sim. ver as estrelas. Não dá para ver os planetas. O planeta não tem luz própria. Lembra que ele é uma fonte secundária, ele não é uma fonte primária. Então, a resposta aqui, somente as estrelas. Posso botar essa na prova? Pode. Aí ninguém vai errar. Você Né? deve. Pode sim. Muito fácil, tá, gente? Ninguém vai Vai errar. Só a Maria Emília pra Ei, errar. olha o vestibular que caiu, não foi? Te manca. Não, viu? Foi um vestibular fuleira, foi na FUVEST essa questão. É uma questão bacana, é fácil. O vestibular mais concorrido do Brasil é a FUVEST, vocês devem saber disso. É o vestibular da USP, por exemplo. Vamos fazer essa daqui. Aquela que eu falei para ti. Num cômodo escuro, uma bandeira do Brasil é iluminada por uma luz monocromática amarela. Tá? A pergunta minha é, o retângulo, o losango, o círculo e a faixa central apresentariam de que cores lá? Tu acredita que eu passei essa questão para uma turma aí, o aluno falou, mas qual é a bandeira do Brasil? Ele não sabe, nem a bandeira do país dele. Esse é brasileiro, não. Esse é orgulho. Acho que ele falou assim Esse aí mesmo. adora o país dele. Esse aí falou... Até o presidente, ele ama. Ele falou para mim que tinha que anular a questão porque tinha que vir uma foto da bandeira com as cores. Eu falei, não precisa, porque todo mundo sabe as cores, né? Então, a bandeira do Brasil... Tudo burrice, isso. Olha lá. Ele quer saber cada uma dessas regiões aqui, que cor tu veria. Tu sabe que o retângulo é verde, né, meu filho? E aí tu vai iluminar o verde com luz amarela. Que cor vai aparecer o retângulo? Responde aí para mim. Preto. Preto, porque o verde... Parecer preto. Ele só reflete o É a verde. letra C, professor. Então é preto aqui, ó. Vocês começaram bem. O retângulo, né, amarelo? Então, o amarelo, ele reflete o amarelo. Então, aqui tu vai ver amarelo. Professor, eu acho que é a letra C. Rosa. Mas é outra. Acho que a letra é a C, eu acho, professor. Eu tô com essa impressão também, olha. O professor não sabe.
Aqui, Porque essa o branco bola é vai azul, filhão. refletir a cor da luz. Ei, Se o José, professor não essa sabe, bola aqui não é vai- azul. Se tu Sim. iluminar o azul com luz amarela, que cor vai passar, José? Preto também. Vai parecer preto, olha lá, que legal. Então, aqui é preto, tá, filhão? Tu acredita que teve gente que errou isso aqui? Depois eu vou contar um negócio para vocês. E essa faixa, ela é branco. O branco, ele reflete todos. Então, a luz que tu iluminar lá, ela vai refletir. Como tu tá iluminando o bem, amarelo, então vai ser amarelo aqui, né? O branco, ele não reflete todas. Então, se tu Sim. iluminar de luz amarela, aparece amarelo. Qual é a resposta? Letra C. Série do Paysandu. C. Eu acho que é a letra C. Eu A também série do Paysandu. É a série do Paysandu. Ah, tinha que ter remista aqui, Ei, né? ei, olha. Palhaço. Ah, professor, Eu manda já esse peguei remix conta aí. embora. Manda esse remix Ah, embora. mas- Manda. Professor, tira logo o ponto Letra desse C, pô, retardado. série do Paysandu. Bora, Comédia. professor, tira o ponto aí. Comédia, do comédia. professor A aí. gente tá dando a resposta certa, pô. Pode tirar o ponto dele, professor. Vou logo Maria, deixar um pelo decreto aqui. Falou mal do Paysandu na minha aula, perde um ponto. Vamos lá. Isso mesmo, arrasou. professor. Isso Tá mesmo, professor. Ei, Caio, vai lá Passando contar a viagem desde com o mestre, vai. Seu Maurício, Paysandu desde pequeno. Luígue também, olha. Luígue aí também já tá É, na Maurício e Luiz já perderam o ponto já. Para, professor, sou Tuna, para. Pronto. Então a resposta aí tá aqui, ó. C. Tudo bem? Tudo, professor, tudo. Essa daqui. Joga na prova também essa pergunta, Essa professor. daí vai ser na prova. Olha lá. A primeira pergunta na prova é: tu é Paysandu ou Remo? Aí tu responder Remo já é um ponto a menos. Sou Tuna. Quem Sou nada, responder professor, remo sou pode nada. tirar essa aula. É, já É, tá- pode tirar. Eu vou bloquear aqui, quem for remista. Eu vou bloquear. Só é Mengão, isso sim. Olha lá. É, Durante o amém. eclipse solar, dá uma olhada aqui nesse desenho. Durante o Por eclipse incrível que solar, pareça. tu lembra que tem a região de sombra, que é o eclipse total, a região de penumbra, que é o eclipse parcial, e a região que não ocorre eclipse, é a região iluminada. Qual dessas alternativas aqui tu marca? Explica de novo, professor, entendi. Repete de novo, professor. Eu entendi também. Aí, olha, durante um eclipse solar, um observador, aí tu tem que olhar as alternativas para me responder. Durante o eclipse do Sol, qual dessas é correta aí? Ah, não sei não. Leia direito que tá fácil. Ele quer saber qual é a região que tá iluminada? Não, eu quero... Volta lá, outra imagem. Ei, durante um eclipse solar, não precisa tu ver essa imagem aqui, não. Basta tu olhar as alternativas que dá para ir por eliminação, lendo elas lá tá a resposta. Durante o eclipse do Sol, dá uma olhada. Colocar as alternativas pra me ler de É a novo. letra E. Pronto, já matou. É, eu também acho que é também. A região plenamente iluminada vai ter eclipse, meu filho, para quem tá aqui na parte iluminada? Não. Não, Não. acabou. Já sabia já, só não quis responder mesmo. Ah, Sai daí, doido. Ah, tá. Inteligente, né? Dá chance pros outros. Quem comédia. é que tem remista? A letra A, o cone de sombra vem um eclipse parcial. Por que tá errada? Porque na sombra o eclipse é total, não é parcial. A letra B, por que tá errada? Na região de penumbra vem um Joga na eclipse prova também. total. Tá errado a B, porque na penumbra o eclipse é parcial. Tá trocada as respostas aqui da A e da B. Na letra C, na região plenamente iluminada, vê a lua eclipsada? Não, não é eclipse da lua, meu filho, é eclipse do sol, ele fala lá. D, por que está errada? Na região da sombra própria, vê somente a lua. Não. Na sombra própria, ele vê tudo escuro, né? Não dá para ver a lua. A lua tapa o sol. A resposta letra Joga E. essa pergunta também na prova, professor. Essa aqui também, minha filha. Já tá lá. Já que eu tenho certeza que vai ter gente que ainda vai errar. Vamos errar, vamos conseguir errar. Pior que vai, mano, pior que vai. Resposta. E o professor não fala de mim. Aqui caiu no Enem. Eu vou resolver 5 questões. Tem 9. Olha só como eu estou quebrando o galho de vocês. Essas questões são as mesmas que eu pedi para vocês fazerem o trabalho e me entregarem. Eu já estou resolvendo aqui, já resolvi 4, eu vou resolver 5. Isso, gente boa, isso sim. Ei, mas eu não vou... É para te entender que é para te me entregar as 9. Não é só as que eu não vou fazer, tá? Só que das 9... Olha, Globo Marcador Físicas.
Isso. Ah, eu tirei de todos, olha, só não tirei daqui. É porque é a mesma aula que Ninguém viu. é a mesma aula, É, que escola boa. no convênio lá do Físics. Mas, enfim, não faz mal. Olha lá, essa questão aqui caiu no Enem. Tá? E ela é fácil. Se vocês lembrarem o início da aula de hoje, vocês vão acertar. Entre os anos 1028 e 1038, esse cara aqui, aliás, olha o nome dele, é bacana, vou botar no meu filho. Alhazen escreveu a principal obra. Que não me sei. E com base nos experimentos, explicar o funcionamento da visão e outros aspectos da ótica. Por exemplo, o funcionamento de uma câmara escura. A gente viu hoje a câmara escura. O livro foi traduzido e incorporado aos conhecimentos científicos ocidentais pelos europeus. Tá? Na figura retirada dessa obra é apresentada na imagem invertida das edificações do tecido utilizado como anteparo. Dá uma olhada no desenho aqui, olha lá. Então, o cara tem aqui uma parede por onde está entrando a luz, aí ele botou um pano aqui, um lençol branco, onde está aparecendo essa imagem desses prédios invertida e pequena, e menor. Tá vendo aqui? O desenho, dá para ver legal aí? Sim, dá pra ver. Professor, Essa sim. imagem aqui é desses prédios aqui atrás, olha. Tá passando, só que isso é no ano 1000 e pouco lá, 1028. Então, ele está usando a propriedade da luz para apagar a linha reta, está formando a imagem invertida aqui, ó. Aí no Enem, essa questão. O que é que ele perguntou lá no Enem? Se fizermos uma analogia entre a ilustração e o olho humano, o tecido corresponde a quê? Vou voltar A aqui. retina. O tecido aqui. O que é que se forma no tecido invertido e no teu olho? A retina. A retina. Tu Retina. acredita que essa questão caiu? Tu acredita que essa questão caiu no Enem? Ainda teve Meu gente que Deus. errou, tenho Não é certeza. nem Muita desse gente, ano, se for olhar, porque se se for for desse olhar, ano, eu errei. ele coloca um balanço. Mais da metade erraram essa questão. Meu Deus. Eu na vida. É porque vocês vão fazer a prova do Enem com medo, aí o cara nem lê a questão, ele acha como é É igual física. assim de saúde. Aí ele vai chutar. Em vez dele ler com calma, tem muita questão Sou que jogador, só é chute. presta atenção, dava para acertar só pelo raciocínio lógico. Então, o papel do pano aqui, ele está fazendo o papel da retina, né? Que é onde a imagem é formada de cabeça para baixo. A gente viu no início da aula. Tudo bem? Tá? Tudo. Tem uma questão Ixi, cálculo. aqui, olha. Eu vou resolver ela só porque ela é um pouco difícil para vocês. Aí. Olha, da Subiu. 4 eu pulei para 6, né? Era a quinta para mim, tá? Tem problema. Eu vou resolver ela porque ela é um pouco difícil, então vai ajudar lá no trabalho de vocês. Presta atenção aqui. Para encerrar a aula. Uma câmara escura de orifício fornece a imagem de um prédio, na qual se apresenta com a forma de 5 centímetros, aumentando de 100 metros a distância do prédio à câmara, a imagem se reduz para 4 centímetros de altura. Qual é a distância entre o prédio e a câmara na primeira posição? Então, vou fazer um desenho aqui, porque não tem na minha resposta o desenho. Vou fazer aqui para te ver, né? Então, tem um prédio aqui, só para te entender, ó, que eu fiz. Aí tem a nossa câmara escura bem aqui, ó. Lembra que é assim? E bem aqui tem um buraco por onde vai entrar a luz. Então, a luz daqui da cabeça desse prédio tem que passar num buraco e vir para cá. A luz daqui do pé do prédio tem que vir por aqui. Claro que não está em linha reta, né? Tu vai fazer com uma régua aí. A distância do prédio para cá é que ele está pedindo. A gente chama de P. A distância da largura da câmara aqui eu chamo de P'. Tu pode usar outras letras se tu quiser. Eu estou usando essa porque é usada no material, no livro. A altura do prédio eu vou chamar de O. Olha lá. A altura da imagem formada eu vou chamar de I. E aqui, lembra que a gente faz assim, I está para O, a altura da imagem está para a altura do objeto, tá? Assim como eu usei primeiro do menor, eu vou usar o P' aqui em cima, porque aqui em cima está o I, que é menor. P' vai estar para P, olha lá. Então, a questão diz o seguinte, eu vou ler de novo, agora tu vai entender melhor. Uma câmara escura fornece a imagem de um prédio, no qual se forma com uma altura de 5 centímetros. Então, esse I aqui está com 5 centímetros no início, tá?
de altura. Ele não falou nada para ti o tamanho do prédio, ele não falou o P, não falou o P'. Ele só te disse que a imagem foi 5 centímetros aqui. Depois, o que ele fez? Aumentando-se de 100 metros a distância do prédio à câmara, eu peguei esse prédio aqui, né? Não dá para mexer o prédio, mas dá para mexer a câmara. Então, eu tirei a câmara e recuei ela para esse lado aqui, 100 metros. Então, tu deves concordar que a distância que era P, eu chamei de P no início, depois vai ser o P mais 100, a distância. Ela está mais longe, 100 metros. Então, como eu não sei quem é o P, a distância que eu vou fazer agora vai ser P mais 100. Então, tem duas situações. No início, quando a imagem era 5, a distância eu chamei de P. Depois, eu afastei a câmara, a caixa, 100 metros para o outro lado. E aí, o prédio ficou P, que já era a distância inicial, mais esses 100 agora. E aí, a imagem, ela não é mais 5 agora, quando eu afastei. A imagem ficou 4 agora. A minha pergunta é para ti. Qual é a distância entre o prédio e a câmara na primeira posição? Como foi que eu chamei a distância entre o prédio e a câmara na primeira posição? Eu chamei de P. Então, ele está perguntando para ti quanto era esse P no início. Tá? Então, com essa explicação aí, vou mostrar para ti o que eu fiz aqui. Ó. Presta bem atenção. Antes, ficou assim, I sobre O é igual a P' sobre P. Ele só me deu esse I, que era 5. Aí, o que eu fiz aqui? Lembra que em matemática o professor te ensinou que isso aqui a gente multiplica cruzado, meio pelos extremos? Então vai ficar 5 vezes P, eu vou chamar de 5P. O vezes P' vai ficar O vezes P'. Então, Pelinha, ele vale por quanto? P' a gente não sabe, é a largura da caixa, mas tu não vai precisar. Ah, não, na verdade P vale por quanto? É isso que a gente está querendo. Ah, tá. Entendi. Quanto era a distância do prédio da câmara no início? Ele só deu a altura da imagem, só que ele te deu duas situações. Com o prédio a uma distância P, na segunda situação, o prédio foi afastado, se eu falar isso eu estou errando, né? Que eu não posso arrancar o prédio do lugar. Então, imagino que a câmara Ele quer saber o valor dos dois P? Mas é o mesmo P. Ah, P tá. Só deu a diferença, né? Isso. Tá. Você vai entender. Eu vou explicar aqui, você vai entender. Aí eu afastei a câmara para trás 100 metros. Então, a distância não é mais P. P mais 100. É o que estava mais 100 metros que eu afastei. Como eu não sei o P, como eu não sei o O nem o P', eu vou parar bem aqui. Eu só fiz relacionar. Eu multipliquei cruzado e disse para ti assim. 5P é igual a O vezes P'. Aí essa equação eu vou chamar de equação 1. Se eu quiser. Essa era a questão mais difícil que tem lá. Então, por isso que eu estou resolvendo para vocês. Depois, o que eu fiz? Eu vou pegar a mesma equação, só que agora, lembra que a altura da imagem não é mais 5, é 4, que ele disse? Se eu voltar aqui, tu vai ver. Ó. É 4 centímetros depois. Então, eu vou indo para cá. Eu vou armar a mesma situação. I sobre O é P' sobre P. Agora, no lugar do I é 4. O O, que é a altura do objeto do prédio, é a mesma. Não mudou. O P', a largura da caixa é o mesmo, só que agora o P, ele não é mais P, ele é 100 mais P, porque ele foi afastado 100 metros. E aí eu vou multiplicar cruzado esses dois caras aqui de novo, olha lá, presta atenção. Vou multiplicar cruzado 4 vezes esse aqui eu posso colocar entre parênteses, O vezes P', tá bem aqui, olha lá. 4 vezes 100 é igual, 4 vezes 100 mais P é igual a O vezes P'. Essa equação aqui eu posso chamar de equação 2. Olha lá. Só que se vocês lembrarem do slide anterior, eu tinha 5P igual a O vezes P'. Não mudou o O, é a altura do prédio. Mudou a altura do prédio? Não. O P' é a largura da caixa, da câmara. Mudou a largura da câmara? Aqui não. Então, O vezes P' está constante, nos dois casos. Então, a equação 1 é 5P é igual a O vezes P'. A equação 2 é isso aqui. 4 vezes 100 mais P é igual a O vezes P'. Então, eu vou igualar esse O vezes P'. Quem era o O vezes P' no início? Resultado é 400, acho que é 400. Né? Resultado é 400. Mas olha lá. Quando eu digo assim, igualando para ti, eu estou dizendo que O vezes P' no início é igual a O vezes P' no final. Repara que o O vezes P' no início vale 5P.
Então, no lugar desse O vezes P' aqui, ó, vamos lá. No lugar desse O vezes P', eu botei 5P. No lugar desse O vezes P' aqui, é essa equação aqui, ó. É 4 vezes 100 mais P. Aí a gente multiplica aqui dentro, né? Esse 4 vezes 100 dá quanto? 400 mais 4 vezes P, quanto é que dá? 4P. Isso aqui é igual a 5P. Aí eu vou passar esse 4P que está positivo para cá. Ele vai ficar negativo. Então, vai passar para o outro lado menos 4P. Então, desse lado eu vou ter 5P menos 4P. Vai dar 1P, né? 5 menos 4 dá 1. 1P é igual a quanto? 400 metros. Olha lá. Essa resolução está aí para vocês tirarem foto, para depois me entregarem. Está lá na gravação, tá? A alternativa aqui das respostas que eu falei, olha lá, seria a letra D. Eu resolvi ela porque ela é um pouco chata. Mas aqui tem uma questão para vocês fazerem que não precisa fazer 2 vezes. Eu acho que só é uma vez, olha lá. Uma aplicação. Essa eu não vou resolver porque a aula já terminou. O menino tem 1,5 m de altura, quase um anão, olha. 1,5 m de altura. Aí a sombra do menino é 50 centímetros. Eu vou te dar uma dica, olha. A sombra do moleque aqui no chão, tá aqui, ó. 50 centímetros. Tá vendo aqui? Já ia dizer isso, a altura da Sami. A altura da sombra do moleque, olha aqui. Tá vendo aqui? No mesmo instante, um prédio do lado do menino faz uma sombra de 20 metros. Olha lá. A sombra do prédio é quanto? 20. Tá vendo aqui? Ele não te deu a altura do menino? Deu. Deu. Aí te deu a sombra do menino e a sombra do prédio. Adivinha, o que é que ele vai pedir para te calcular aí? A altura do prédio? Isso. Só falta isso para nós. Aí dá para fazer isso aqui, aquela relação lá da câmara escura? Tá. Tu não tá vendo dois triângulos, um triângulo grande e um triângulo pequeno? Sim. Pode dizer que a altura do triângulo grande está para a altura do triângulo pequeno. Depois tu faz com a letra melhor. Como eu usei primeiro o triângulo grande, eu vou colocar a sombra do triângulo grande primeiro. Assim como a sombra do triângulo grande está para a sombra do moleque. Tá? Só que nessa questão, cuidado. Ele te deu em metros, tudo dá em metros. Então, esse 50 centímetros aqui, tu transforma, tu bota meio metro, tá? Vamos corrigir isso aqui. Tu não bota meio, não bota 50 centímetros. Tu bota meio metro, bota uma vírgula aqui. Aqui, ó. Só ajeita para ficar tudo em metros. E aí tu vai resolver essa questão aí. Multiplica cruzado, igual como eu fiz aqui. Aí tu vai achar o H. E vai me responder aqui. Uma dessas alternativas aqui. Deu para entender como é para fazer? É, mais ou menos. Mais ou menos, mas deu pra entender sim. Dá para entender. A altura do Porque a gente tem que triângulo calcular a altura do prédio, não da sombra do prédio, certo? As outras ele já te deu. Ele te deu a altura da sombra, te deu a altura do menino, ele quer a altura do prédio. Dá uma olhada aqui como ele vai pedir, ó. A altura do prédio em metros vale quanto? Como ele quer em metros, por isso que eu transformei 50 centímetros aqui para metros. Não pode ficar em centímetros. 50 centímetros é meio metro, tá, gente? Então, tu vai colocar assim, ó. A altura do triângulo grande, que é o H, está para a altura do triângulo pequeno, que é o menino, que é o Professor, para quando é a entrega do trabalho? Até hoje? Não. Nossa aula é sexta. Tem até sexta. Ah, tá. Tá bom. Professor, na hora de entregar o trabalho, vai ter que colocar o cálculo ou só a alternativa? É bom os cálculos para saber que tu não colou de ninguém, que tu resolveu os cálculos. Pelo menos teve trabalho de copiar de alguém. Né? Ah, Tem sacanagem, a gente já sabe Aí eu a queria colocar resposta. só a Não dá. resposta, Eu sei que você não cola, eu sei que você não passa. Mais tempo, gasta mais internet. A turma de Ah, vocês é muito Ninguém boa, né? cola aqui. é verdade. A gente pode fazer isso fisicamente no caderno, entrega pro senhor, mas digitalmente a gente faz só marcar. Sim, professor. Essa Vai Samara, devagar, Samara. Deu para entender? Ele cola galera? bastante. Deu, Aqui professor, tem deu. outras questões aí para vocês fazerem, mas eu não vou resolver. Tá lá na apostila, eu já fiz muito. Sam e Laura, essa Tá conta ok. é contigo. É. Eu nem eu sei o que.
Eu quero saber uma coisa aí. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Gostaram da aula? Deu para aprender? Não aprenderam nada? Adorei Ótima a aula, aula, professor. gostei. Obrigada, Gostei professor. da aula, professor. Deu a bacana. aprender tudo. Gostei também. Ótima. Foi. Eu só achei um pouco longa, mas na próxima aula a gente tem. Obrigada, Até agora foi as professor. melhores aulas que já tive. A gente vai deixar essa conta pro Laura e pra Sammy. É. Não veio com essa história pra mim. Espera lá um pouquinho. Vem não. Espera aí. Deu para entender? Tem Esse alguma é. dúvida, alguma pergunta? Esse Olha, Maurício você- é pergunta. zoado, Na verdade, eu quero fazer uma. uma. É, moleque chato. Eu quero que o senhor, essas imagens aí que o senhor fez, o senhor Professor, pode tira a jogar foto pra desse gente? Maurício aí. O Vocês senhor querem pode tirar foto aí do jogar. quadro? Deixa eu sair Não, da preste atenção, calma. Sabe essas imagens que o senhor passou agora no slide pra gente? Sim. Não tem como o senhor mandou. Não sei, sabe como o senhor mandou lá no WhatsApp a atividade? Sim. O senhor pode mandar essa imagem como o senhor mandou? Ah, Lá vocês pela... querem o slide lá pelo WhatsApp, é? É. Vou mandar. Joga no grupo essa aula de hoje. É Só só porque as eu sou legal. imagens. Pode acostumar, mas eu vou fazer isso hoje, tá? Professor, tem uma dúvida tá aqui. bom. Acostumado. Obrigada. Diga Não lá. precisa ser hoje, já que a gente tem esse tempo, senhor. Só Se vai estiver torcer ocupado, o senhor pra joga pra Manaus gente. Remo na final. Hein? Esse Caio é Manaus, chato. É Manaus ou Remo na final? Fala logo. Vai lá, Caio, comédia. Olha, Vai da tua bunda, vai. Flamengo eu quero que vá Você é flamenguista, professor? o Remo pegar de 5 de novo. Opa! É porque o Remo só ganha de 1-0. Né? Só pra achar a graça deles. Deixa eles. Que... Eu sou o Remo forçado pela minha família. Tá bom. E aí, galera, Não sou tudo tranquilo deserdado. aí, não? Gostou dos seus novos alunos? Eu gostei dessa turma. Alguns eu já conhecia. O Maurício, chato, eu conheço. O Luigi, eu não Ai, sei tira se ponto é dele, que aquele ele é mesmo da bicho. manhã. Não sei se é aquele mesmo cara da manhã. Não, eu sou o melhor do time só. Sai daí, doido. Ei, sai daí, seu É o doido. Jogador caro do DM. Matava aula aqui só pra ir namorar, não é? Acho que não é isso, Mas não, né? olha, a Meu, Luísa principalmente matava aula. Mas horrores, tá? eu creio que a gente vai se dar muito bem, viu? Pode contar Amém. A com Luísa tem Amém. carteirinha de material, com o professor. Enem, tudo que vocês A Luísa e a precisarem. Júlia. E a Júlia. Tá, O que professor, tem tá eu? jogar uma bola agora. Carteirinha Valeu, de ser gazeteira de aula. Olha, que mentira, Maria. A Mentira, Maria nunca Maria. entrava na sala. A Maria nunca entrava na sala. Não esquece de colocar meu nome na chamada aí, pelo amor de Deus. Eu